Você sabe se comunicar com você mesma? Sim, a pergunta é exatamente essa. Você sabe se comunicar com você mesma? Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho na espontânea, eu comecei a abordar um tema que chama comunicação interna, porque eu percebi que se eu não estivesse afinada com as coisas que eu queria, com as coisas que eu sentia, a forma como eu me relacionava com algumas pessoas, ou como eu lidava com os meus sentimentos, se eu não estivesse equilibrada nesse sentido, toda a minha comunicação externa, ela seria uma extensão dessa comunicação interna. E eu comecei a perceber que eu tinha essa sensação de que eu falava e as pessoas não entendiam, que eu falava e as pessoas não escutavam, que demorava muito para cair a ficha. Mas, de fato, quando a gente comunica, a gente comunica. A outra pessoa, ela absorve a nossa comunicação para além da palavra. Ela sente a gente. E eu, desequilibrada internamente, não estava conseguindo chegar neste ponto onde a minha comunicação fosse efetiva, fosse eficaz. E me gerava muitos problemas. E aí eu quis olhar para isso e percebi que eu precisava melhorar, antes de tudo, a minha comunicação interna. E eu vou compartilhar com vocês como foi que eu fui mapeando isso. E eu acredito que nesse processo, onde eu compartilho com vocês, vocês vão começar a trazer exemplos seus, das suas vidas. E pode ser muito interessante esse processo de querer olhar pra gente. Às vezes a gente tá num momento da vida que a gente se odeia. Eu já estive assim, que horror. Eu falo que horror, mas eu não tô julgando ninguém. É porque foi muito triste. Foi muito triste. Eu estava num lugar de completa desvalorização de quem eu era, sabe? Não tinha, assim, um pingo de autoestima. Boa autoestima, né? E eu comecei a perceber que eu tinha que parar de mentir pra mim. Eu tinha que parar de fingir que as coisas estavam bem. Eu tinha que parar de fingir que eu respeitava certas pessoas só pra caber, só pra pertencer. E eu tinha tantas mentiras, eu mentia tanto pra mim, que era simples, era quase natural mentir pros outros. E isso não é saudável, nem pra você, nem pro outro. A outra coisa que eu percebi foi que eu tava num lugar de tanta desvalorização da minha essência, de quem eu era, que eu não sabia colocar limites. Porque se você não entende quais são os seus valores, como é que você vai colocar essa cerquinha? Como é que você vai colocar essa barreira que impede que o outro avance, que impede que o outro te abuse, te violente, te trate mal? Então, eu comecei a trabalhar esse lugar de reconstruir o que eu achava que era bom para mim, quais eram os meus valores, as coisas que eu queria manter na minha vida, que eu queria, se tivesse que batalhar para que elas estivessem sempre ali, eu ia batalhar, e fez toda a diferença. Aí eu comecei a, de fato, conseguir a colocar limites, a encontrar as palavras certas, a me expressar de corpo inteiro, porque não é só a fala. Às vezes um gesto, um olhar, a forma como você diz aquilo já vem carregado de todas as suas emoções, mas vem carregado quando é verdade. Quando você fala algo que é mentira, o seu corpo, é que as pessoas precisam estar muito atentas a isso. Como eu passei muitos anos longos da minha vida observando o comportamento humano, observando as pessoas, eu percebo quando as pessoas mentem. Porque eu fiz muito isso. Muda a voz, muda o olhar. Para de mentir. Isso é maravilhoso. Aprenda a se valorizar. Para você aprender a colocar limites, a respeitar o seu espaço. Eu não tenho espaço, eu não tenho tempo para mim, não dá esse papo, é só para quem é rico, tem tempo, tem pessoas que trabalham para elas. Não é verdade. Eu tô aqui para provar que não é verdade. E se você não tem esse tempo e espaço, eu vou falar para você batalhar por ele.
porque é o seu tempo, é o seu espaço, é nesse seu tempo, é nesse seu espaço que você pode chamar de não fazer nada. Esse ócio, seja o que for, é o momento que você vai conseguir, de fato, a olhar para você, a entender como é que você está se comunicando, como é que você está administrando as suas emoções, por que que você sente certos tipos de coisas. Então, batalhe por esse espaço, por esse tempo de você com você mesma. Pode ser num banho. Eu que tenho uma filha, no começo foi tão difícil, né? Às vezes nem ir ao banheiro a gente conseguia. Então, cada pessoa está no momento da vida, mas você pode, se você conseguir, vai batalhando por essa conquista que é ter o seu espaço. Parar de mentir, me valorizar, ter o meu espaço. Eram coisas essenciais que eu precisava ajustar na minha comunicação. Eu não tinha tempo para isso. Eu não tinha tempo para fazer uma avaliação de algo que eu tinha acabado de realizar ou por que que eu não tinha realizado. Não existia esse tempo. E depois eu descobri que isso era a maior desculpa, né, que a gente costuma dar. A gente tem tempo para tanta coisa. E eu nem vou falar desse tempo que a gente perde no celular, olhando coisas que não interessam. Não é só disso. É porque, no fundo, a gente não quer. A gente não quer estar com a gente mesma. Mas quando eu descobri o quanto isso era bom, nossa, acho que eu fui até chata, porque era tão bom ficar pensando naquele gesto, naquela comunicação, como eu poderia ter me comunicado melhor, como eu poderia ter, naquele dia, colocado um limite ou feito uma ação para que aquilo não acontecesse daquela forma. Mas é só depois que acontece, né? A gente tem, infelizmente, que vivenciar algumas experiências. Eu falo infelizmente porque são experiências ruins. Se a gente aprendesse desde cedo, né? Se nos fosse ensinado a se sair melhor das situações. Mas a vida é assim. Por isso que não é bom se julgar, não é bom se martirizar, não é bom olhar para sua vida e falar: nossa, não fiz nada de certo, eu sou uma droga. Gente, você só tem você. Você precisa se priorizar. Você é a coisa mais importante desse mundo. E a outra coisa que eu também ajustei nesse processo de comunicação interna foi que eu passei a entender e a dividir o mundo em dois, né? Os adultos e as pessoas que tinham comportamentos infantis. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas adultas se comportam como crianças em várias áreas da vida. Eu também fiz isso. E uma prova real de que você está se comportando como uma criança é quando você responsabiliza o outro, o patrão, o cara da esquina, a mulher que não sei o que na padaria. Quando você responsabiliza o mundo pelas coisas que estão dando errado para você. Quando você se abstrai. Quando você não se sente responsável pela sua vida, você responsabiliza o outro. O que eu quero dizer com isso? Isso é um comportamento infantil. A gente faz birra, a gente discute por besteira, a gente não quer aceitar certas situações, a gente tem sentimento de vingança, de ódio. Eu chamo de comportamento infantil porque uma mulher, eu gosto de falar aqui no feminino porque eu sou mulher, uma mulher que quer evoluir, que quer melhorar, ela vai deixar de lado esses comportamentos infantis. Já deu, você já é adulta, vai conquistar suas coisas, vai revolucionar, vai transformar a sua casa, você, o mundo, vai ganhar mais tempo para cuidar do seu corpo, da sua saúde mental. Só assim você vai começar a ajustar a sua comunicação interna. Então, eu dei 4 exemplos aqui para vocês de coisas que estavam completamente desequilibradas. A mentira, a minha desvalorização, a minha incapacidade, né, de colocar limites.
viver no modo infantil, quando a vida me pedia para ser mais adulta. Então essas eram as coisas que eu precisei ajustar. Que essa eram coisas da minha comunicação interna que eu não estava conseguindo olhar, não estava conseguindo ter um olhar mais amoroso para as minhas dores, para as minhas carências, para as coisas que eu sabia que precisava evoluir, mas não conseguia, porque era como se eu não admitisse aquilo. Esse processo da comunicação interna é fundamental. E aí, para finalizar, eu gosto de trazer para vocês uma coisa que é, a partir do momento que eu passo a refinar minha comunicação interna, eu também começo a fazer as coisas que eu quero. E só fazer as coisas que eu quero. É óbvio que existem coisas na nossa vida, na nossa rotina, que não são boas, que a gente precisa fazer porque é a lei da sobrevivência. Tirando essas coisas, e olha que mesmo essas coisas você pode encontrar um caminho mais gostoso e prazeroso para fazer. Isso é possível porque eu consegui. Se eu conseguir, outras pessoas também podem conseguir. Eu prefiro pensar assim. Mas depois que eu afinei a minha comunicação interna, é muito raro eu fazer algo que eu não queira. Eu não disse que eu não gosto, eu disse que eu não quero. Porque é aí que você valida o quanto você está mentindo para você. É aí, quando você começa a fazer as coisas que você não quer, que você começa a se boicotar, que você começa a se moldar para caber na opinião do outro, na roupa do outro, na expectativa do outro. E aí você começa a mentir para você. Você começa a criar um falso ego, né? Uma casca, um personagem. E aí ele gruda em você. E você não sabe mais com quem você está se comunicando. E é importante que você saiba. E a prova real de todas, para saber se você está ali neste caminho certo, é quando de fato você começa a se sentir em paz com as suas escolhas. Você de fato começa a entender o quanto é importante você fazer as coisas que você quer, que você gostaria de fato. E eu tive um encontro num desses rituais. Foi um ritual xamânico, muito importante, muito essencial neste momento da minha vida, com a minha criança. Então, tudo isso que algumas pessoas já ouviram em terapia ou qualquer lugar relacionado à espiritualidade que fala, você precisa encontrar a sua criança interior. Eu tive essa oportunidade de me reencontrar, né? De fazer uma vivência, de visualização do meu passado e me reencontrar. E eu me vi com uma roupa de cor específica, com uma flor. Eu adorava pegar flor na rua e meter no cabelo. Eu lembro que essa criança que eu me encontrei tinha acabado de nascer os dentes, então eu devia ter lá uns 7 anos. Eu era muito viva, muito alegre, muito espontânea. E nessa vivência eu pedi perdão para essa minha criança, porque ela queria tantas coisas incríveis e maravilhosas que eu não honrei, né? Que é difícil quando a gente vira adulto. Mas eu tive essa oportunidade de abraçar, de pedir perdão, de chorar. E depois dessa vivência, eu saí transformada, eu saí com uma sensação de esperança tão boa. E essa sensação de esperança foi me devolvendo aos poucos uma alegria, uma confiança e uma coisa boa, ia puxando outra coisa boa. E toda vez que eu escuto sobre a criança interior, eu tenho isso como vivência, eu sei o que é olhar para a criança interior. Vale a pena a gente trazer nos tempos de hoje um pouquinho da nossa ingenuidade, quando a gente pode viver de uma forma mais leve, sem se preocupar com essas desgraças todas do mundo. É tão bom encontrar a própria criança, né? A sua criança
interior, ela é tão esperta, ela é tão sadia e ela já sabia de tanta coisa. Se precisar, volte lá. Busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta ou de pessoas da sua confiança que podem facilitar essa jornada, essa vivência para você. Foi querer olhar para dentro, olhar para minha comunicação interna, que eu pude ter dimensão de todas essas coisas que eu compartilhei com você. E não demorou. Foi muito rápido e me propiciou muitas curas. Então, se um dia você falar, ai, que preguiça ficar falando de evolução, é mesmo, você pode estar assumindo um comportamento infantil, mesmo sendo adulta. Isso já aconteceu comigo. Eu já sentia muita preguiça desse papo. Mas se eu soubesse que isso na prática funciona, é na prática, tá? Não adianta ficar de blá blá blá, não. É ali, ó, no fazer diário, no se revisitar. Funciona. E eu estou compartilhando porque eu já compartilhei com outras pessoas. E funciona. E melhora. E você sai desse processo de querer olhar para dentro, olhando o mundo, a vida, com uma outra perspectiva, com novas possibilidades, com novos jeitos de se viver ou fazer. Mas comece, experimente, faça esse mergulho para dentro e faça com que esse mergulho seja bom, não precisa ser doloroso. Você também pode escolher isso.